Muito bem, agora sim, estamos gravando. Eu queria pedir para quem está entrando agora, não se esquecer, encher aí o link com a presença, né? Clicar no link com a presença. Os resumos, pessoal, quem puder enviar o mais rápido para mim, seria interessante. Então, não há ainda uma data fechada. O que está sendo comentado, né, a princípio, é que a supervisão de ensino, né, que cuida do Colégio São José, está muito contente com as aulas e tal, mas tem que ter avaliações. Então, a supervisora não deu ainda um prazo, uma data fechada, mas falou para nós começarmos a coletar as informações dos alunos, coletar as avaliações, que nós devemos levar em consideração também as provas ângulo, né, que foram feitas. Então, João Guilherme, não tem exatamente um prazo. Tem que não deixar acumular e já ir mandando até para o professor poder registrar quem fez bonitinho, quem não fez, tá bom? Então, eu suspeito que, como em julho nós vamos ter, acho que férias de novo, né? Então, aí até meados desse mês, né? Tá? Manda o link, sim. Tá aí. Esse é o link, então, para vocês, para vocês poderem registrar a presença nas aulas. Vamos compartilhar a tela. Lembrando que quando eu vejo a tela, quando eu estou com a apresentação de PowerPoint aí aparecendo, enfim, o que estiver aparecendo, pessoal, eu não consigo ver o chat, tá? Então eu pediria que se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, que o faça via microfone mesmo, né? Que abra o microfone e converse com a gente, tá bom? Bem, isso posto, vamos começar? Ó, para começar, eu queria falar sobre essa apresentação, não essa, já deu errado. A apresentação que é essa daqui, quer ver? A geografia, agricultura, resolução. Aqui, agricultura nas macro-regiões brasileiras. É a nossa primeira aulinha de hoje, tá? Então, vamos dar uma olhada nela. Agricultura nas macro-regiões brasileiras, aulas 35 e 36 do livro de geografia de vocês. São as duas últimas, tá? Aí nós vamos encerrando o assunto geografia. E aí fica história, né? História tem bastante coisa ainda. Aula 35 e 36. Aqui, só para relembrar, né, as aulas anteriores, eu coloquei as aulas, o mapa todo, né, do espaço agrário brasileiro, né? O espaço agrário brasileiro. Se vocês notarem, é claro que isso aqui é mais ou menos verdade, né? Nós temos uma grande área de floresta aqui, tá? Aqui é a famosa região da cabeça do cachorro, aqui é a região do bico do papagaio, aqui onde está delimitado por essa zona, com essa linha vermelha, né? Ó, é a famosa bacia leiteira, né? Que nós temos aí, tá? Aqui é o Oeste Paulista, um lugar que nós temos que ver bastante. Hoje nós vamos estudar bastante essa região, tá? Vamos até destacar um pouquinho, ó, essa região aqui, ó, Oeste Paulista, isso, ótimo, não destacou nada. Mas tá bom. Oeste Paulista, tá? Depois, as áreas de avanço da fronteira agrícola, né, a cultura de grãos, né, soja, algodão, tá? Então, essas áreas aí são muito importantes. As áreas de criação extensiva de gado, olha aqui, ó, né? Então, o gado criado à solta, sem cuidados veterinários, tá? Extrativismo. Então, vocês vejam que o espaço agrário brasileiro, ele é bastante desenvolvido, né? Bastante desenvolvido, tá? A primeira região é o Sudeste. Então, a primeira área para lembrar é essa aqui, ó, Oeste Paulista ou Planalto Ocidental Paulista, tá? Essa região é excelente para a agricultura. É uma das regiões mais desenvolvidas em termos de agricultura que nós temos no Brasil, tá? Região do Planalto Ocidental Paulista. Isso se deve a uma série de fatores, tá? É claro. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui nos quais são esses fatores, né? Manchas de solo extremamente fértil, tá? Que é a terra roxa,
né? Nós já estudamos aí, resultante da desagregação do basalto. Solo vulcânico, de ótima qualidade. O clima tropical de altitude, tá? Que nós já vimos, acho que ano passado, né, em clima. O tropical de altitude, embora nós estejamos bem pertinho da linha do Trópico de Capricórnio, aliás, ela praticamente passa aqui por cima da gente, né? Nós estamos nessa área. A região de São Paulo, né, o tropical de altitude, a altitude do Planalto compensa a latitude muito quente. Por outro lado, a latitude muito quente compensa o frio do Planalto, coisa que não tem em Curitiba, por exemplo, que é muito mais frio, né? É uma área planáltica mais longe do trópico. Então, nós dizemos que a latitude compensa a altitude e a altitude compensa a latitude, resultando num clima ameno, né? Um clima mesotérmico. Nós não temos temperaturas muito baixas aqui na nossa região, tá? Quando a temperatura chega aí a, sei lá, 15 graus, né? 14 graus, a gente já fica se sentindo com muito frio, e quando ultrapassa os 30, né, muito calor. Uma topografia relativamente plana, né, que é a topografia do Planalto Paulista, tá? Bastante já desgastada, portanto, bastante plana. E isso aqui é importante, esses dois itens aqui são muito importantes, porque entra num conceito que é chamado renda diferencial da terra. Às vezes, por você estar perto dos meios de distribuição do produto que você colheu e da chegada dos insumos através de ferrovias e rodovias, e por outro lado, por você estar perto de uma zona de processamento da agroindústria, você consegue maiores colheitas, mais crédito, mais acesso a maquinário, tá? É a renda diferencial da terra. É melhor do que você ter um grande terreno, por exemplo, num lugar isolado. Muita terra num lugar isolado não vai adiantar nada, tá? Então, juntando fatores naturais e fatores econômicos, nós temos aí uma agricultura moderna, altamente capitalizada e muito produtiva no Planalto Ocidental Paulista, ou Oeste Paulista ali, Ribeirão Preto, a partir de Matão, sabe? Matão, Limeira, que fica aqui pertinho da terra da linguiça lá, Bragança, né? Perto de Bragança. Então, daquela região em diante, né? Nós temos ali o Planalto Ocidental Paulista, excelente, tá? Cultivo de café, Brasil, lembra, grande exportador de café, embora São Paulo já não seja mais a maior produtora de café do Brasil, né? Hoje o maior produtor de café do Brasil é Minas Gerais. Cana-de-açúcar, isso aqui sim, o Brasil perdão, São Paulo é o maior produtor brasileiro, né, de cana-de-açúcar, tá? Por causa do álcool, né? A fabricação do álcool etílico que vai nos carros. E, finalmente, a laranja, que, como eu já contei para vocês, é desidratada e reidratada lá nos Estados Unidos, farelo de laranja, né? A Citrosuco, uma empresa que mexe muito com isso, né? Então, farelo de laranja. É importante lembrar que tudo isso aqui é para exportação. Talvez um pouco menos o álcool, né? Mas o restante aí todo para exportação. A outra área que aparece é o Triângulo Mineiro. Cadê? Deixa eu mostrar aqui então. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é o espaço agrário do Sudeste, tá? Aqui então é o Planalto Paulista, que nós acabamos de olhar. Triângulo Mineiro é essa região de Minas aqui, ó, né? Mais ou menos, né? Daqui para frente assim, tá? Talvez, né? Mais detalhado. Uberaba, Uberlândia, né? As cidades com a letra B lá, Uberaba e Berlândia. São áreas muito importantes para a pecuária, né? Para o boi, para a criação bovina, para corte, tá? Então, pecuária bovina de corte, é importante isso também, semi-intensiva, quer dizer, nessa região, uma parte do ano o boi é criado à solta, outra parte do ano ele fica confinado. O sul de Minas, como eu já mostrei, né? A bacia leiteira, o nosso Dairy Belt, o nosso Dairy Belt, né? Então aqui o sul de Minas, ó, quem nunca foi lá naqueles hotéis fazenda do sul de Minas, maravilhosos, né? Olha aqui, ó. Você passa lá, você ordenha a vaca, as crianças odeiam, né? Então está aqui a bacia leiteira da região sul de Minas, Mococa, Gonçalves, aquele pedaço todo lá.
tá? Na fronteira com São Paulo e Rio de Janeiro, abastecendo com derivados do leite, o queijo, o iogurte, etc., as cidades, né, da região metropolitana do Rio e da região metropolitana de São Paulo. Minas Gerais, gente, é um estado muito grande, não sei se vocês já perceberam isso, e ele tem várias sub-regiões, tá? Então tem uma delas que chama-se Zona da Mata Mineira. Nessa Zona da Mata Mineira, lá mais para o lado do Nordeste, é cana-de-açúcar e cacau, tá? Então aqui já, ó, na fronteira, vai mudar. Na fronteira com a Bahia, né, aqui, ó, na fronteira com a Bahia, nesse lado aqui, ó, já é a Zona da Mata Mineira, que corresponde ao sul da Bahia, vamos dizer assim, vamos falar assim, onde tem lá a cidade de Valença, Ilhéus, Itabuna, onde se cultiva o cacau. Então, a continuação dos cacaueiros, né, chega aqui até Minas Gerais, na região da Zona da Mata Mineira, tá? Zona da Mata Mineira. Aqui para cima não, tá? Ó. Aqui para cima é Vale do Jequitinhonha, aqui já é bem seco, bem árido. É aquela região mais para o lado do litoral. Depois, a nossa planície litorânea, né? Também é importante para a produção de banana e chá. Vocês que vão para, quer ver, ó, Iguape, Cananéia, Itanhaém, basicamente de Peruíbe para frente, pronto. Né? De Peruíbe em direção ao sul, tá? Vale do Ribeira. Ali nós vamos encontrar muita produção de banana e chá. Itariri, Cunha, né, que já é para o lado do Rio de Janeiro, né, outro esquema, mas Itariri, Pedro de Toledo, Peruíbe, essa região toda tem muita banana e muito chá. Essa região aqui ao sul, né? É aí que nós vamos. Inclusive tem uma rodovia lá que você vai ouvir falar dela, ela é chamada de Rodovia da Banana, que ó, bem aqui no sul do estado de São Paulo, né? É a região mais pobre do estado de São Paulo, tá? É a região mais pobre do estado de São Paulo, o Vale do Ribeira. Registro, né? A família do presidente Jair Bolsonaro vive lá em Registro, inclusive. Bem, então nós temos aí a produção de banana e chá nessa região. É interessante também perceber que essa região, eles produzem muito derivado da banana, né? Então tem doce de banana com açúcar, sem açúcar, farinha de banana, farelo de banana, a folha da banana como embalagem, enfim, tá? É uma economia voltada à banana, né? No sul aqui de São Paulo. E o chá, né? Produzido por descendentes de japoneses. Por falar em descendentes de japoneses, vamos nos lembrar aqui da nossa região, né? Suzano, Ouro Fino, né? Mogi das Cruzes, com o nosso cinturão verde, que produz hortifrutis granjeiros para serem vendidos lá na CEAGESP ou nas feiras livres aí do restante do Brasil. Aqui, do restante de São Paulo. Aqui, nós temos uma outra região que eu queria mostrar para vocês, só para citar. É essa daqui, ó, tá? Ela não aparece no livro, mas aqui no Pontal do Paranapanema, aqui, ó, Pontal do Paranapanema, nós temos muitos conflitos pela terra, tá? Conflitos sérios entre o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e as organizações de proprietários de terra, tá bom? O sul do Brasil, ele é basicamente agrário, né? O sul do Brasil, ele é fortemente agrário, tá? Inclusive com uma produção agrícola voltada aos grãos, né, daquela região lá, muito forte. Eu acompanho bastante o Rio Grande do Sul, ouço lá uma rádio chamada Rádio Gaúcha, né? E eles têm programas inteiros só para falar sobre agricultura, né? E para falar sobre o Inter de Porto Alegre e o Grêmio, né? São os dois times de lá. Então, na pecuária, ó, avicultura lá em Santa Catarina, tá? Para exportação de frangos. E esse milho aqui, ó, que é produzido também lá em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul e tal, é para virar farelo para esse bicho aqui. Bom, a produção de bovinos, né? Só que esses bovinos aqui são raças europeias, tá? São raças, digamos assim, de clima temperado, são raças melhores as que tem lá no Rio Grande do Sul. No extremo sul do Brasil, nós temos a criação de carneiros e ovelhas, lá na fronteira com o Uruguai,
um frio desgraçado, né? O prato típico lá é espinhaço de ovelha. É um guisado, um cozido feito com a, a, a coluna vertebral da ovelha, né? Mas enfim, e também para obtenção de lã, tá? Os equinos, né, eles gostam muito lá no centro do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria, né, aquele pedaço lá, eles têm concursos lá de cavalos e leilões e tal, as feiras, né, de equinos lá são muito famosas, de laço, e a criação de suínos, de novo, em Santa Catarina, principalmente, tá? Da mesma forma, apoiado aí na agroindústria, né? Da mesma forma, apoiado pela Sadia, etc. Na Serra Gaúcha, nós temos lá em Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, né? A produção da uva para a fabricação do vinho, a viniviticultura, tá? Por descendentes de italianos, principalmente, é a produção da uva para a fabricação do vinho. Esse ano, ó, quando vocês forem ao mercado no ano que vem, guardem essa informação. Estava ouvindo a Rádio Gaúcha hoje, eles tiveram a melhor safra de uvas lá do Rio Grande do Sul. Eles estão chamando de safra das safras. E estão recomendando para a turma, quando o ano que vem chegar no mercado e perceber lá, safra 2020, pode comprar. Né? Pode comprar o espumante, pode comprar o vinho, Aurora, Salton, né? Essas marcas lá do Rio Grande do Sul, que vai ser um vinho de ótima qualidade, um espumante de ótima qualidade. Esses minifúndios familiares se organizam em cooperativas, né? Como a cooperativa que eu citei agora, a Aurora, né? Que se encarrega de pegar a produção do vinho e fazer a produção da uva, fabricar e distribuir o vinho, né? E melhorar as castas de uva, etc. Tá? Então não esqueçam, hein? Safra 2020 dos espumantes brasileiros, que são bastante premiados lá no interior. Bom, no exterior. Lá no interior do Rio Grande do Sul, nós já vimos isso, muita utilização de organismos geneticamente modificados, né? Muito transgênico na produção de soja, principalmente, tá? Sobretudo na produção de soja. O milho é para virar ração, o trigo é produzido, mas é em pequena quantidade, insuficiente para a demanda, e nós temos que importar. E o arroz que é produzido lá no Vale do Rio dos Sinos, também no Rio Grande do Sul. Então, vejam quanta coisa vem em termos agrícolas lá do sul do Brasil, né? Tá, ó, praticamente todo o sul do Brasil devotado aí à produção. Notem aqui o Paraná, né, na fronteira com São Paulo. Aqui, ó, que é Curitiba, né? Aqui em Santa Catarina, nós vamos ter a criação, os polos agroindustriais e também em algumas áreas a produção de fruta de clima temperado, como a maçã, por exemplo. Não é que nem a maçã argentina, a maçã chilena, né? Mas dá para fazer um tarte-tartar, né? Dá para fazer alguma coisa. Tá? E o Rio Grande do Sul aqui, eu já ia me esquecendo também, a produção de tabaco, né, em Santa Cruz do Sul, etc., onde tem lá as plantações da Souza Cruz, né? Desculpa, as produções lá da Souza Cruz, que são importantes. E também a produção de erva mate para o chimarrão, tá bom? Ah, Nordeste, pessoal. Eu coloquei um mapa para a gente olhar, que fica mais fácil, quer ver? Então, nesse mapa aqui nós temos com o número 4 aqui, ó, a planície litorânea e a zona da mata, tá? Então, aqui nós vamos ter grandes quantidades, desde os tempos coloniais, de produção de cana-de-açúcar, tá? E lá no sul da Bahia, aqui assim, ó, pertinho de Minas, lembra que eu falei agora há pouco, né? A produção de cacau, tá? O problema do cacau é que ele, volta e meia, é atacado por uma praga chamada vassoura de bruxa, né? E quebra a safra, é um probleminha bastante importante, né? Os anos 30 aqui, o cacau foi muito importante para o Brasil. O problema é que nós deixamos os ingleses levarem mudas de cacau para suas colônias lá na África, né? Por biopirataria, e nós acabamos perdendo aí essa exclusividade, né? O cacau, que é uma planta amazônica, ele gosta de bastante água, né? E sombra, ele gosta de sombra e água fresca. Claro, ele se deu muito bem no sul da Bahia.
Também aqui a cana-de-açúcar para a fabricação do álcool, né? Fabricação do álcool, complexo alcooleiro do Brasil, muito importante, os usineiros, né? Ganham muito dinheiro. Bem, a próxima região, essa aqui, ó, é o Agreste. O Agreste está com o número 3 aqui. É uma região de transição entre o sertão e a zona da mata e planície litorânea. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Em termos de comércio, nós temos os nós de comércio, então Feira de Santana, Caruaru, Garanhuns, né, fazendo a ligação entre os produtos do sertão e os produtos das capitais. E, em termos de agricultura, os minifúndios familiares, que vão fazer mais ou menos o papel do nosso cinturão verde aqui. Então vão produzir hortifrutis granjeiros, leguminosas, né, para serem consumidos aqui na região das capitais e da zona da mata, onde estão as maiores cidades. Tá? Então, é a policultura familiar do modelo mais ou menos do nosso cinturão verde. O sertão, que é a próxima região, olha, eita, estou indo toda hora. O sertão é árido, né, pessoal? Aqui predomina a aridez, em grande parte. Então, o que nós vamos ter? A criação do gado zebuíno à solta, um gado rústico, né? Um gado que não precisa de muitos cuidados, que se vira lá, que cavoca o chão atrás de alguma raiz para poder comer, né? Então, é esse gado que nós encontramos aí no sertão brasileiro. Além, é claro, da policultura, né? A policultura familiar, produtos da região, né? Feijão de corda, etc., aí no sertão. E a região que ali está com o número 1, então está aqui o sertão, né? Com os minifúndios. Sertão com criação de gado e minifúndios familiares. E, finalmente, o meio norte, que é a região entre Maranhão e Piauí, ó. Esse aqui é o Piauí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Piauí. O Piauí tem uma parte dele no sertão, uma parte no meio norte, tá bom? Aqui, né? Então, o Piauí, tá? Esse aqui. Gente, o Piauí, a capital dele não é aqui no Delta do Parnaíba, não, tá? A capital é mais para o interior. É o único estado nordestino cuja capital não fica no litoral. É o único, né? E o outro estado é o Maranhão, né? Cuja capital é São Luís, que é a única capital portuguesa que não foi fundada por capital brasileira que não foi fundada por portugueses, foi fundada por franceses. Uma parte do Maranhão está no meio norte e outra parte está na Amazônia. Então, o que é esse tal de meio norte? É uma zona de transição entre a Amazônia e o sertão, onde nós vamos encontrar plantas adaptadas ao clima daí, tá? Então, o babaçu, a carnaúba, são plantas dessa região que são também aproveitadas não só para coleta, mas também para agricultura. O babaçu é a árvore da vida, né? Dele tudo se aproveita. A raiz, você fabrica remédio. O tronco usado em construção, a palha para cobrir casas e fazer cestos, etc. E o fruto, o coquilho, para obter óleo, né? Óleo de palma, que serve para fazer sabonete. Tá? E a carnaúba, a cera dela, para cera da folha da carnaúba, né? Para você passar em móveis, etc., em carros, né? Cera de carnaúba. Polir o carro. Também nessa região nós temos o algodão, a produção de algodão, né? O algodão arbóreo, fibra longa, um algodão de ótima qualidade sai dessa área aí. Tá? Então, algodão, babaçu e carnaúba no meio norte. Aí nós temos a nossa fronteira agrícola atual, o centro-oeste do Brasil. Olha que beleza. Goiás, Mato Grosso, né? O Brasil está indo para lá, né? Engraçado. O Brasil está indo para o centro-oeste e para o norte, a economia agrícola brasileira, né? Muita produção de grãos. Nós tivemos que fazer uma correção do solo lá do Cerrado, né? Porque dizia que no Cerrado não nascia nada. Mas, na verdade, é porque o solo de lá, o salmourão, originado da desagregação do granito, esse solo ele é muito ácido, né? Então nós tivemos que corrigir isso com a utilização do cal, né? E aí que você coloca o cal, tá? Você equilibra o pH do solo. E aí virou uma fronteira agrícola que rende muito dinheiro hoje para o Brasil. Por quê?
principalmente se dedicou ali àquela região para cultivos de grãos para exportação, além da pecuária, né, que já é uma atividade tradicional, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, onde tem o pantaneiro, né, aquele personagem lá, o pantaneiro, o cavalo pantaneiro, o boi pantaneiro, que tem até o casco mais largo, a perna mais curta para fazer mais força, para ter mais tração, para poder atravessar os rios e tal. O cavalo pantaneiro também se adaptou a essa região aí, né? Região de Dourados, sudeste de Goiás, todas essas áreas aí, né? Graças principalmente à migração de gaúchos, né? A partir dos anos 70. Tem muito descendente de gaúcho nessa região aqui, muito, tá? Cultivando produtos de exportação. Vamos lembrar que Mato Grosso hoje ultrapassou o Paraná na produção de soja. E o Mato Grosso também ultrapassou o Maranhão na produção de algodão, porque essa agricultura é muito moderna, tá bom? Olha aí a região do Cerrado, ó. Tudo isso aqui é Cerrado. Então, a região que nós estamos analisando agora é essa aqui, né? Ó, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso, Goiás. Só que isso aqui já está subindo, ó. Já está subindo a Amazônia acima. Já chegou em Rondônia, que é esse estado aqui, tá? Formando aquilo que nós chamamos de arco do desflorestamento, né? Tá bom? Tem até um lugar aí que é a junção do Maranhão com Piauí, com Tocantins e Bahia. Também está indo soja para esse lugar. Ó, vamos tentar achar esse lugar. Aqui, ó. Maranhão está aqui, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Esse lugar aqui, ó, tá? É um dos lugares que mais tem crescido a renda per capita, né, nessa região, em função da agricultura. Essa região está sendo chamada até de Mapitoba. Ó, aqui está Matopiba, desculpa. Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Aquela junção ali que eu estava falando agora há pouco. Tá? Uma região que está crescendo muito com o avanço da fronteira agrícola a partir do centro-oeste. E aqui é o arco do desflorestamento que eu acabei de falar, né? Ó, tá? O arco do desflorestamento, que o jeito gentil de falar é arco do povoamento recente, né? É a fronteira agrícola avançando aí, matando índio, pegando o pessoal do Xingu, Poceiro, tá indo tudo pro saco. Bom, mas agora pode. Ó, então, o norte do Brasil, que não tem muita tradição na agricultura, né? É onde nós encontramos aquele arco do desflorestamento, que vocês podem encontrar também como arco do povoamento recente. Cuidado, hein? Nessa região nós temos muitos conflitos pela terra entre as pessoas que já estavam lá e o pessoal da fronteira agrícola, né? Os latifundiários que estão subindo. Quer ver? Ó? Ó, isso aqui está mostrando o número, conflitos pela terra no Brasil, né? Número de assassinatos ligados a conflitos pela terra no Brasil. A região que nós estamos nos referindo agora é essa aqui, ó. Aqui, né? Dá para perceber que o número de assassinatos aqui é bem pesado, né? Bem grande aí, tá? Então isso aí é mais ou menos por município ou por região. Então, região do Bico do Papagaio, ela nem aparece aqui, ela está encoberta aqui. Eu pus um mapinha já para facilitar. Cadê? Região do Bico do Papagaio, tá? É onde nós vamos encontrar aí a norte de Tocantins, né? Onde nós vamos encontrar o maior número de conflitos pela terra no Brasil. Seria legal se desse para ver o Bico do Papagaio aqui. Acho que aqui nesse mapa dá. Aqui, essa regiãozinha aqui, aqui tem um biquinho aqui, ó. Essa região é o Bico do Papagaio, tá? Bem, então, área de pecuária extensiva, vocês sabem disso, né? Boa parte do boi que nós consumimos é da Amazônia, o que vem contribuindo bastante para o aquecimento global. Primeiro pela queimada, né, da floresta para virar pasto, e em segundo lugar por conta dos gases digestivos, né, emanados por esses bichos, né. Em segundo lugar, também nós temos aqui a zona Bragantina, pertinho de Belém, tá? Perto de Belém. Os descendentes de japonês nessa região decidiram e conseguiram plantar pimenta do reino, e vendem, e malva, aquele produto que quem tem cabelo usa. A região de Amaués, vocês já devem ter ouvido falar dela, é onde a Antártica produz o guaraná. Né? Então tem uma fazenda lá
ou várias fazendas enormes, né, onde se produz a matéria-prima que vai no nosso Guaraná. Na ilha de Marajó, um bicho que o pessoal usa inclusive na polícia, né? O búfalo. Búfalo. Brasileiro, a polícia lá de Marajó, de Roraima, utiliza o búfalo como viatura. Então o policial sobe no búfalo e vai atrás do bandido. Né? Porque o búfalo entra em lugares que o carro não entra, tá? E o búfalo é grande, é forte, então você imagine só você, um ladrão, correndo com um búfalo atrás de você, né? Ah, e a mussarela de búfala, né? Porque o leite tem menos gordura, ela é exportada também, principalmente para a Itália, mussarela de búfala, tá? E com o avanço da fronteira agrícola, né, em Rondônia, a produção de soja e milho, tá? É esse aí o retrato que eu tinha, então, para vocês desse processo. Vamos dar uma olhadinha agora nos exercícios, né? Eu preparei uma outra apresentação. Alguma pergunta sobre essa aula, pessoal? Alguma dúvida? Sobre outra coisa? Aproveitar que eu abri o chat aqui, se alguém quiser se manifestar. Tranquilo? Então tá bom. Agora nós vamos para uma apresentaçãozinha, que é a correção dos exercícios. Ah, é para fazer o resumo dessa aula? Não, não precisa fazer não. Vocês já estão assoberbados de trabalho, né? Então descansem um pouco, façam as outras matérias que eu sei que também estão pedindo, tá? E depois vocês vão fazendo, mas não precisa fazer resumo disso aí não. Vamos agora para a correção dos exercícios das aulas sobre agricultura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é essa aqui. Aqui. Isso. Deixa eu só ver uma coisa. Esse aqui é do Transição para o Poder Civil, né? Daquele menino. Ah, esse aqui nós não vimos os exercícios, né? Não. Então depois a gente vê. Então vamos primeiro para a correção dos exercícios de geografia, né? Que vocês já estão aí com a apostila. Fica mais fácil. Então, voltando aí para a aula número 34, tá? Vamos dar uma olhada na correção dos exercícios da aula número 34. Bom, para começar, nós temos desculpa. Nós temos aqui dois gráficos, né? Mostrando a concentração fundiária do Brasil. Isso é a ideia, tá? Olha aqui, pessoal. As propriedades com menos de 10 hectares, que são os minifúndios, tá? São os minifúndios, tá aqui. Depois, de 10 a menos de 100 hectares, está em azul. Depois, 100 a menos de 1.000 hectares, está em rosa. E 1.000 hectares ou mais. Então, aqui, né, os latifúndios mesmo é 1,6%, tá? Agora, vejam só a área ocupada por cada um desses caras aí, ó, né? Então, as áreas com 1.000 hectares ou mais, embora representem somente um número pequeno de proprietários, ó, 1,6% dos proprietários ocupam 43% da terra. Um proprietário ocupando 43% da terra, né? Agora, se você inverte, tá? Aqueles que têm bastante proprietário, roxinho aqui, ó, esse monte de proprietário, 30 e tantos por cento, eles correspondem a 1,8% da terra. Então, é muita terra para pouca gente e pouca terra para muita gente, né? Dessa maneira, a gente vai dar uma olhada aqui nas alternativas, ó. Os gráficos revelam pequena quantidade de propriedades com até 100 hectares, ocupando maior área. Não, ao contrário. Grande quantidade de propriedades com mais de 1.000 hectares. Grande número de propriedades com mais de 1.000 hectares. Não, é um número pequeno de propriedades com mais de 1.000 hectares. Realmente a correta é a C, né? Vamos ver aqui a C o que diz. Grande quantidade de proprietários ou de propriedades com até 100 hectares, que são os minifúndios, 30 e tantos por cento, correspondendo às menores parcelas da área ocupada, 1,8, o que significa
uma distribuição desigual da terra, né? Então, essa daqui é a correta alternativa C, nos mostrando claramente como há no Brasil a necessidade de uma reforma agrária urgente. Depois, questão número 2. Por aqui logo. Espero que vocês tenham indicado a B aí, né? A produção de grãos no Brasil na safra 9 e 10 será recorde. A safra é sempre recorde, né? A gente só não viu o preço baixar, mas a safra sempre é recorde. Bom, superando, né, o volume produzido na safra anterior. Então, aumentou 8 quase 9% em relação ao ano anterior. A área plantada é 0,7% menor. Ó, aumentou a produção, mas diminuiu a área plantada, portanto, aumentou a produtividade. Tá? Eu estou colhendo mais em menos território. Muito bom, isso é muito bom. O aumento da produção de grãos em área menor indica um aumento da produtividade, tá? Em função dos seguintes fatores. Vamos ver por quê. Depois vamos eliminando, a gente sabe que é a B, mas vamos vendo a outra aqui, até chegar nela. Uso de sementes geneticamente modificadas, baixa utilização de insumos agrícolas, ó, já ferrou. Né? Baixa utilização de fertilizante, máquina, veneno, não. Vamos lá. Uso de sementes de melhor qualidade, melhoria genética graças à Embrapa, maior utilização de insumos agrícolas e maquinário, tá certo? Mão de obra assalariada, o que garante maior produtividade, tá? E o uso intensivo do solo, né? O manejo correto do solo, portanto, nessa daí, alternativa B. Número 3, ele está nos perguntando aqui, agronegócio, também chamado de agrobusiness, é o conjunto de negócios relacionados a toda a cadeia produtiva da agricultura e da pecuária, nós vimos ontem, né? O aprimoramento do agronegócio barateou o custo dos alimentos, tá? Deu à população poder de consumo e de escolha maior. Até a página 5, né? Mas também, eita, estou abrindo tudo aqui. Mas também, olha lá, trouxe vários problemas, principalmente ligados às questões ambientais e sociais, né? Que é a concentração da terra, por exemplo, né? 3 importantes produtos do agronegócio: café, cana-de-açúcar, laranja e carne, tá? Café, cana-de-açúcar, aqui, ó, café, cana-de-açúcar, laranja e carne, tá? São produtos aí do agronegócio. Então ele está pedindo 3, né? Sei lá, café, laranja e carne, enfim. Depois, mencione 2 problemas ambientais e 2 problemas sociais provocados por essa atividade econômica. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. 2 problemas ambientais, começando pelos problemas ambientais. Vamos ver? Primeiro, é claro, né, o desmatamento, tá ok. Acabando com biomas como cerrado, taranã, e diminuição da biodiversidade. Tá certo. Tá? Você pode também colocar o uso intensivo de agrotóxicos, né? Problemas sociais, claro, né, pessoal? O desemprego dos agricultores, que tem que vir para as cidades, evidentemente, e também a concentração fundiária, né? E aí gerando conflitos e tal, além da concentração fundiária. Então, problemas ambientais. Desmatamento, outro problema ambiental que você tem, a redução da biodiversidade, a contaminação por veneno, aí, por agrotóxicos, né? E depois, uma outra questão, agora problemas sociais, desemprego e conflitos pela terra e a concentração fundiária. Tá bom? Posso avançar? Pode avançar? Abre o microfone. Vou avançar. Peraí, professor, peraí. Tá, tô operando. Vocês têm que falar, gente, senão eu não sei, eu sou um homem analógico. Quando puder, avisa, tá? Por favor. Pode avançar. Firmeza, sangue bom, abalou geral. Uhul. Ó, deixa eu escrever aqui, combinado, tá? Eu já vou.
que eu vou na rádio ainda hoje. Só. Combinado. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora aulas 35 e 36, né? Que foram essas aulinhas que nós vimos hoje. Tá? Então, primeiro exercício. Amém, que esse aí eu fiz grande da Peolê. Ó, considerando-se a organização geoeconômica da região sul, é incorreto afirmar. Vamos ver. Vamos aqui na C, tá? Quem assinalou se acertou, vamos ver o que acontece. A indústria da região metropolitana de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, São Leopoldo, aquele pedaço lá, né? Conserva profundos vínculos à agropecuária regional, tá? Que fornece importante percentual da matéria-prima processada. É onde estão os frigoríficos, tá, gente? É basicamente isso que ele quer dizer, né? Onde tem lá os frigoríficos. B. A proximidade geográfica do Sudeste contribui... porque está pertinho. Você vai daqui a Porto Alegre de carro em 10 horas. Né? De avião dá 1h30. Tá? Contribui para tornar a região... Curitiba mais perto ainda. Metropolitana de Curitiba, importante área receptora de impulsos da desconcentração industrial paulista. Verdade. Também é verdade. Infelizmente, né, nós estamos perdendo muita indústria lá para os curitibanos. A incorreta é a C. Vamos ver o que está incorreto nela. O grau de modernização da agricultura sulina, não é suína, e aí não seria agricultura, seria pecuária, é predominantemente baixa. Não, eles usam muito OGM, maquinário, etc, etc. Né? Então, com certeza, essa aqui está errada, por causa dessa palavra aí, né? Região de criação avícola. Não, inclusive, nem tem criação avícola lá, mas em Santa Catarina. A criação avícola e o cultivo de soja é altamente modernizado. Depois, sobre a agricultura canavieira, olha aqui, ó. Assinale a alternativa, correta. Vamos ver. Aqui. Assinale a alternativa correta. O avanço da monocultura é um dos fatores de desmatamento da Amazônia. Não, é pecuária. O avanço da monocultura canavieira é responsável por um volume crescente de empregos agrícolas, pois não foram desenvolvidos maquinários capazes de substituir a mão de obra. Não. Tá? Então, ele não é avanço crescente de empregos agrícolas, não. Ao contrário, nós temos a redução dos empregos agrícolas, a concentração da terra e o êxodo rural. C. Os estados nordestinos ampliaram sua participação na produção nacional de cana-de-açúcar na última década, a mão de obra está sendo modernizada, né? Está sendo substituída por máquinas, e ela não ganhou, cadê? Ela perdeu. Ó, eles não ampliaram, eles reduziram sua participação. São Paulo é o grande produtor de cana-de-açúcar hoje. D. Na região centro-oeste, os canaviais foram substituídos por atividades mais lucrativas, como soja e criação de gado. Não, pessoal, não tem canavial lá, né? Lá não tinha nada ou tinha gado, e agora tem soja e algodão. Então, a correta, o Sudeste, a expansão do plantio resultou do aumento da demanda por álcool combustível, né? Então, a alternativa E é a correta nessa daí. Virando aqui, nós temos um mapa muito bonitinho, né? Sobre o tipo climático do Brasil. Aí tem o mapa de climas do Brasil, né? E aí também os cultivos associados. Que legal, eu gosto desse. Então, quando aparecem esses mapas, é bom para a gente lembrar de outras coisas. Aqui, por exemplo, é clima, lembra? Equatorial, né? Chove todo dia ou chove o dia todo, né? Médias térmicas elevadas ao longo do ano todo, baixa amplitude térmica. Essa outra região todinha aqui é o tropical típico, né? Então, marcado pela continentalidade, invernos amenos, verões quentes e chuvosos. Essa região é semiárido, né? Estação seca bem longa, tá? Em alguns momentos a chuva chegando a zero, pluviosidade zero. Aqui onde nós moramos, tropical de altitude, né? Em que a altitude ameniza o calor da tropicalidade e a tropicalidade ameniza o frio da altitude. Nessa zona toda aqui, ó, tropical litorâneo, né?
onde as chuvas são concentradas no meio do ano, quando ocorre um inverno ameno. E, finalmente, aqui embaixo, o clima subtropical, né? 4 estações bem definidas, tá? Chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano. Bom, e aí ele pede para associar. Na região do tropical típico, produção de trigo. Não, trigo é aqui no subtropical, né? Depois na zona árida, cacau. Não, na zona árida aqui é pecuária, né? O cacau gosta de sombra e água fresca. Tropical úmido, soja. Não, a soja gosta de subtropical e tropical típico. Número 5, subtropical, frutos de irrigação, fruticultura de irrigação. Não, isso é no Vale Médio do Rio São Francisco, não no subtropical aqui embaixo. A associação correta é a 6, né? Tropical de altitude e café. Vocês se lembram que o café é uma planta de origem africana, né? Lá do Planalto da Etiópia. Então, tem um clima tropical de altitude parecido com o nosso. Questão número 4. Considere a frase apresentada a seguir sobre o Nordeste brasileiro, né, de José Arbex Júnior e Nelson Bassic Olic. O sertão vai virar pomar. O Antônio Conselheiro, que nós vimos ontem, ele dizia que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? Naquelas profecias apocalípticas dele. Bom, a frase faz referência às mudanças recentes no uso do solo nordestino, mas bem recentes mesmo, né? E está se referindo aos cultivos irrigados, utilizando a água do Vale Médio do Rio São Francisco, na produção de melão, na produção de uva para fabricação de vinho, na produção também de laranjas, tá? Então, vamos ver aqui? Aqui, ó, é a D, né? A introdução da fruticultura irrigada no Vale Médio do Rio São Francisco, o que tem provocado impactos ambientais, tá? Tem provocado impactos ambientais, inclusive fazendo com que em alguns locais o Rio São Francisco até mesmo desapareça, né, na época da seca. Bom, aqui eu fiz pequenininho para pegar as duas, então me ferrei, né? Tem que virar aqui para poder ler. Vamos lá. FATEC, né, adaptada. As regiões norte e centro-oeste, onde se situam a floresta amazônica e o cerrado, são as que apresentam as maiores taxas de expansão do rebanho bovino do Brasil. Certo, tudo bem. Bom, nas regiões citadas, região norte e centro-oeste, o gado bovino, a criação do gado é extensiva, viu, pessoal? Ó, extensiva, ele é criado à solta, alternativa C, tá? Criado à solta em pastos com produção destinada ao corte. E quase sempre, como eu já disse, raças nacionais, tá? Raças nacionais, ou adaptadas, né? Que nem o gado zebu, por exemplo, ele é do Índico, né? Lá da Ásia, mas se adaptou bem aqui com a gente. Bom, depois, na número 6, as regiões brasileiras apresentam nítida diferença na distribuição do PIB segundo o setor econômico. Ok. Analise a tabela a seguir. Então, tem aqui as 5 regiões, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Depois tem setor primário, secundário e terciário. É isso aí. E aí ele vai nos mostrando o seguinte, a região número 2, é caracterizada pela maior exportação brasileira de grãos. É do Centro-Oeste, Mato Grosso. Pronto, fácil. Puta, que ridículo. Ó, também possui grande porcentagem do setor terciário e menor participação de atividades industriais, apesar da expansão do setor em função da agroindústria, né? É a região Centro-Oeste, onde nós temos a maior produção de grãos para exportação por agricultura moderna no Brasil. Bem, com isso nós encerramos o nosso caderno de geografia, o caderno número 6 de geografia, então encerrou-se. Agora, para a gente fechar a aula, eu queria dar uma olhadinha rápida naquele exercício de história, tá bom? Lá sobre o governo do Prudente de Moraes. Inclusive, eu mandei para vocês várias sugestões de vídeo ontem. Um deles, a Guerra de Canudos, né? Tem 1h30, um filme, tem 1h30 no YouTube. Tem também para vocês assistirem
aqueles videozinhos do Eduardo Bueno, falando a respeito tanto da Guerra de Canudos, quanto do vice do Prudente de Moraes, que queria matá-lo, inclusive, e tal, e outro falando sobre o governo de Prudente de Moraes. Então, se vocês pudessem, pelo menos assistir esses videozinhos do Eduardo Bueno, já seria bacana, tá? Mandei no plural com a gravação da aula de ontem. Bem, o primeiro exercício nos diz o seguinte: nunca se viu uma... Nós já corrigimos esse aqui, pessoal? Alô? Alguém abre o microfone? Professor, que página é essa daí? Não faço a menor ideia. Pra ver É se da tinha... aula 20? 322. É 322. 322? Isso. Isso, Beleza. 322. Foi corrigido, não? Eu acho que Não, não. né? Uh-uh. Não, então tá bom. Se foi, vai de novo. Ó, nunca se viu uma campanha como essa. Ele está falando da Guerra de Canudos, né? Em que ambas as partes sustentaram ferozmente suas aspirações opostas. Vencidos os inimigos, vós lhes ordenáveis que levantassem um viva a República, e eles o levantavam a monarquia. Os caras, ao invés de gritar viva a República, gritavam viva a monarquia, os habitantes lá de Canudos, né? E ato contínuo, atiravam-se às fogueiras que incendiavam a cidade, convencidos de que tinham cumprido o seu dever de fiéis defensores da monarquia. Então ele está retratando aí o general Arthur Oscar, como é que foi lá o fim do Arraial de Canudos, né? Para o militar, o principal motivo da luta, então, não é religioso, não é a exploração dos sertanejos, é apenas a luta contra a República. Contra a República a favor da monarquia. Olha lá, a restauração monárquica, embora hoje saibamos que a rejeição à República era apenas uma das razões da rebeldia, né? Então tem a questão da exploração, da concentração fundiária, do misticismo, do desprezo das elites pelas pessoas daquela região, a seca prolongada, né? E ele, militar, o Arthur Oscar aqui, só conseguiu ver esse motivo. Bom, agora sim. Então, nessa daí, alternativa A. Gente, eu peço a vocês, em nome de Jesus, nosso Pai, que morreu na cruz para nos salvar, que vocês, por gentileza, tentem pelo menos assistir os videozinhos do Eduardo Bueno, tá? Vamos encerrar a aula agora, mas que vocês assistam aqueles videozinhos. Quem quiser, quem for mesmo bacana, assiste a Guerra de Canudos, tá? É isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Então, a partir da semana que vem, só geografia, só história, tá? Não precisa fazer resumo de nada, né? Por enquanto. Os exercícios foram corrigidos. Aí, a partir da semana que vem, a gente vai pedindo outras coisas aí. Tudo bem? Ok. Então, bom final de semana. Fiquem com Deus e namastê. Fazer yoga agora.